Foi com grande emoção que recebi o convite do Sr. Presidente Temer, que muito agradeço, para estar aqui hoje presente. Não posso esquecer que há 20 anos participei na cimeira fundadora da CPLP. Verifico que 20 anos depois, a CPLP está forte, é uma plataforma de cooperação essencial entre todos os países de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, é capaz de alargar a sua influência internacional, como vimos com os novos países observadores, e de ter uma presença cada vez mais ativa em relação às questões globais. A aprovação da nova visão estratégica é, aliás, a prova da capacidade da CPLP para aumentar a sua influência nas relações da comunidade internacional no futuro próximo. E não posso deixar de agradecer aos governos, e eu diria mesmo aos povos da CPLP, a enorme solidariedade que senti na minha candidatura a Secretário-Geral das Nações Unidas. Aliás, todos os países da CPLP participaram nesse momento inesquecível para mim, em que a Assembleia Geral decidiu, por aclamação, a minha eleição. Mas permitam-me uma palavra de especial agradecimento ao país membro da CPLP, que no Conselho de Segurança das Nações Unidas pôde ser um pilar essencial da minha candidatura. E peço ao Sr. Vice-Presidente de Angola que transmita ao Presidente José Eduardo dos Santos o meu profundo reconhecimento pela solidariedade que Angola sempre testemunhou e que foi, diria, decisiva em relação à minha eleição. É também para mim profundamente gratificante verificar que o ponto central da agenda desta cimeira é simultaneamente um ponto que une os países da CPLP e uma questão decisiva na agenda das Nações Unidas. Trata-se da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E penso que a CPLP está particularmente bem apetrechada para desempenhar um papel decisivo no êxito daquilo que foi aprovado pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em relação a estes objetivos. Tem países de todos os cantos do mundo, com níveis diferentes de desenvolvimento, com estratégias de desenvolvimento diversas, mas que podem estabelecer uma plataforma de troca de experiências e de boas práticas, de entreajuda e, simultaneamente, uma plataforma de afirmação no quadro internacional desses mesmos objetivos da agenda. E permitam que sublinhe um deles. Porventura, o que vai ter mais dificuldades de concretização, porque é mais difícil de apropriar por Estados-membros ou por um conjunto de Estados-membros, mas que é um objetivo que nos une particularmente. Trata-se do objetivo dos oceanos. Todos nós somos países com vocação marítima, todos nós estamos unidos pelo mar e todos nós temos um interesse vital em que o objetivo dos oceanos conduza ao mesmo tipo de êxito que desejamos para todos os outros objetivos da Agenda 2030. E se é verdade que a Agenda 2030, por um lado, e os Acordos de Paris em relação às alterações climáticas representaram duas grandes vitórias do multilateralismo no último ano, não podemos deixar de reconhecer que, em matéria de paz e segurança, temos muitas razões para sentir uma profunda preocupação, diria mesmo mais, uma profunda frustração. Estamos a assistir, nos últimos anos, uma multiplicação de novos conflitos. Os velhos conflitos persistem. Tivemos apenas uma boa notícia nos últimos meses, foi em relação à Colômbia, mesmo essa, com as complexidades que são conhecidas. E a verdade é que, se muitos desses conflitos têm apenas um caráter local ou regional, embora com consequências trágicas para a vida das pessoas e para a estabilidade das regiões, a República Democrática do Congo é um bom exemplo desses conflitos de impacto mais localizado, embora com um âmbito regional indiscutível. É também verdade que um grupo cada vez mais significativo de guerras começa a estar interligada. Se nós olharmos para a Nigéria, para o Mali, para a Líbia, depois para a questão israelo-palestiniana, para a Síria, para o Iémen, para a Somália, para o Iraque e para o Afeganistão, nós verificamos que todos estes conflitos aumentam em complexidade, todos eles estão cada vez mais interligados e todos eles estão também cada vez mais ligados a uma ameaça global de terrorismo que hoje se faz sentir em relação a toda a humanidade. E há que reconhecer que, neste quadro, a capacidade internacional perdeu grande parte das suas capacidades em matéria de prevenção de conflitos e de resolução de conflitos,
E uma das razões para isso, para mim, tem a ver com o facto das relações de poder serem cada vez menos claras e, portanto, ser cada vez mais difícil criar uma ordem internacional organizada. Mas uma segunda razão tem a ver com a dificuldade crescente dos principais atores na cena internacional de se compreenderem mutuamente. As percepções são, por vezes, ainda mais distintas do que as realidades. A minha primeira mulher, há muito falecida, era psicanalista e ela ensinou-me uma coisa que me marcou para toda a vida. Ela ensinou-me que quando duas pessoas estão juntas não há duas, há seis. O que cada uma é, o que cada uma pensa que é e o que cada uma pensa que a outra é. E o problema das relações humanas é muito o problema da disfunção entre estas seis pessoas. O mesmo é verdade para os países e o mesmo é verdade para os grupos de países. E neste momento é para mim particularmente evidente que as percepções das grandes potências de umas em relação às outras e as percepções de grupos importantes de países uns em relação aos outros são percepções profundamente disfuncionais. E é aí que eu penso que a CPLP pode ter um papel decisivo. A CPLP tem países de todos os continentes e que fazem parte de todos os grupos regionais. E a CPLP tem países também de todos os grupos ligados por razões de natureza política ou estratégica. Tem um membro da NATO, tem vários membros de movimentos não alinhados. A CPLP pode ser um traço de união fundamental na comunidade internacional, porque felizmente nas nossas relações não há seis, há só dois. Nós não só nos compreendemos, como nos entendemos. E penso que é muito importante que possamos ser uma ponte para que os outros sejam também capazes de se compreender e de se entender. É se como CPLP pudesse também significar a comunidade das pontes de língua portuguesa. E a língua portuguesa é, aliás, ela própria, pelo seu caráter multicultural e pelo seu caráter universal, com componentes provindas de todas as partes do mundo, um traço de união fundamental para esse efeito. E não apenas em relação às questões da paz e da segurança, na capacidade de juntar a agenda dos direitos humanos com a agenda da soberania nacional, que têm estado tantas vezes em confronto uma com a outra, quando poderiam ser complementares. Na capacidade de encontrar entendimentos para a reforma das Nações Unidas, que ainda hoje têm profundas ineficácias, que deveriam poder suplantadas e que por vezes não o são, precisamente à custa das diferentes percepções que cada grupo tem em relação às intenções de outros grupos, em relação a medidas que, em condições normais, poderiam ser aceitas e apoiadas por todos os Estados-membros. Há aqui um enorme papel de ser um traço de união na vida internacional que a CPLP pode desempenhar. Eu gostaria de dizer que, a esse respeito, a CPLP pode inteiramente contar com o futuro Secretário-Geral das Nações Unidas, mas também quero dizer que as Nações Unidas contam com a CPLP para que esse papel possa ser exercido com grande empenhamento e com grande eficácia.